fresquinha, porque já temos maioria no placar do Supremo Tribunal Federal, 6-2. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje, nessa quinta-feira, a sessão que analisava o decreto de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Lembrando que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, ele havia restringido diversos pontos, né, do indulto de Michel Temer. Depois, na sequência, o Alexandre de Moraes, que foi o primeiro-ministro a se manifestar depois do Barroso, divergiu, e então a sessão foi interrompida pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, e retomada na tarde de hoje. Além do Alexandre de Moraes, que eu já citei, a ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Marco Aurélio Mello, o ministro Gilmar Mendes e o decano da Corte, Celso de Mello, votaram pela validade do decreto de Michel Temer, portanto, placar de 6-2. Quem acompanhou o ministro Barroso foi o ministro Edson Fachin. O ministro Luiz Fux chegou a anunciar que pediria a vista, mas os demais ministros, para formar essa maioria, eles se anteciparam o seu voto. Portanto, temos resultado, temos maioria no Supremo Tribunal Federal. Andreasa. Silvio, temos maioria, mas não temos resultado. E o que está acontecendo agora na sessão é algo que eu, pessoalmente, nunca vi. E eu gosto de acompanhar as sessões do Supremo e acho que está acontecendo algo sem precedente. A história da sessão de hoje é essa que você contou. Então, nós tínhamos o voto do Barroso e do Moraes de ontem. Depois, o Fachin votou formando com o relator, com o Barroso, e a Rosa Weber formou com a divergência. Nessa ocasião, o Ricardo Lewandowski, porque tinha um compromisso fora, pediu para antecipar o seu voto, passando à frente do Luiz Fux. Então, votou no sentido de formar com a divergência, com o Moraes, a favor do indulto, chamemos assim. Tínhamos, portanto, 3-2. Nessa ocasião, o Luiz Fux, na sua vez, pediu a palavra, teve a palavra e pediu vista do processo. Algo perfeitamente normal, comum, regimental. Nesse momento, o ministro Marco Aurélio pede a palavra, isso é comum também, para marcar uma posição, inclusive uma ação que eu entendo como política, pede a palavra para antecipar o voto e vota com a divergência. Tínhamos, portanto, 4-2. Em seguida, o Gilmar Mendes faz a absoluta mesma coisa. Pede a palavra para formar a divergência. Tínhamos, portanto, 5-2. E nessa ocasião, sem que mais nenhum outro juiz houvesse se manifestado, com um placar de 5-2, o Toffoli, presidente da sessão, presidente do tribunal, se encaminha para interromper a sessão, ou melhor, interromper esse julgamento em função do pedido de vistas do Luiz Fux, quando havia 5-2 no placar. Nesse momento, Gilmar Mendes pede a palavra, apoiado pelo Marco Aurélio e pelo Alexandre de Moraes, e considerando o fato de que estamos perto de dezembro e um próximo indulto se aproxima, força uma situação para que, supondo que mais alguém votasse para formar, enfim, a maioria, para que se tornasse a liminar sem efeito, independentemente do pedido de vista do Luiz Fux. Isso aqui, para mim, é um exotismo. O Celso de Mello, então, nesse momento, se sente à vontade para votar. E então vota, finalmente, aí sim, formando a maioria 6-2 pela improcedência da liminar, portanto, a favor do indulto, como eu disse, chamando assim. E agora eles estão deliberando algo para mim realmente... Vocês sabem a minha opinião, falei aqui ontem, eu acho que o indulto vale, o indulto é prerrogativa do presidente da República e a maioria está formada nesse sentido, apesar de eu ser contra o indulto, deixei claro aqui ontem. Mas o que está acontecendo agora é um troço bizarro. Estão discutindo atropelar o pedido de vista. Tomar uma decisão, formar a maioria e decretar a liminar sem efeito, independentemente do pedido de vista de um juiz. Isso eu acho bizarro, isso realmente é difícil de entender, mas é o que está se debatendo nesse exato momento. Professor Marco Antônio Villa, de acordo com o voto do Gilmar Mendes, podemos todos ficar tranquilos, o professor Villa não vai pular aqui do 24º andar. Como era esperado, né?
Tem coisas que é tão evidente. Eu vi trechos da sessão porque eu não suporto mais. Eu assisti muitas sessões da Ação Penal 470, por exemplo, eu assisti todas. E outras sessões mais para frente foram ocorrendo nesses anos posteriores, mas eu não suporto ouvir mais o Gilmar Mendes. Eu acho que há um limite para os meus ouvidos. Eu ouço muita asneira, muita coisa ruim, muita coisa antirrepublicana, mas o Gilmar Mendes, ele é o máximo, ele é o top. Eu não consigo ouvi-lo, nem dizer bom dia. Não consigo ouvi-lo. A minha tolerância terminou. Por isso que a minha Constituição, que um dia nós vamos ter uma outra, não essa, e nós não temos medo de falar nisso, teria um outro Supremo. Não esse. Esse desserve ao Brasil e desserve à Constituição. Não estou dizendo que é para fechá-lo, como disse um rapaz aí há tempos atrás. Não é isso. Temos de reconstruir a estrutura constitucional brasileira. Com outro tipo de nomeação, com mandato de ministro do Supremo, uma outra coisa. Chega de ter essa farsa. O Supremo é uma farsa. Não é jurídico aquilo lá. O Supremo trata de questões políticas. É uma Assembleia. É igual ao Congresso Nacional. É igualzinho ao Congresso Nacional. A única coisa que eles têm toga, tem aquelas cadeiras, tem lá o capinha. O capinha é aquele que coloca a capa nos ministros e puxa a cadeira. Ganha 8 mil, capinha. 8 mil para fazer aquilo, né? 222 funcionários por ministro. A coisa é isso. Agora é aquilo. Agora, eles violam o próprio regimento que foi editado, até uma edição bonita na gestão César Peluso, né? Uma edição bonita do regimento, capa dura, todo bonitinho. Eles violam o regimento a toda hora. Isso não pode. Então eles passam com uma moto niveladora por tudo e não querem nem saber. A decisão já era esperada. Eu acho, reafirmo o que eu disse ontem, o indulto do Temer é criminoso. Criminoso. Né? Ele tenta atacar, são 21 que podem sair da Lava Jato. É criminoso, é um indulto contra o Brasil, contra a moralidade e contra a República. E joga água no moinho daqueles que acham que se é para ter STF, esse STF melhor não ter nada, o que é errado. Nós temos de ter uma Suprema Corte, mas uma Suprema Corte na acepção do termo, não esse circo, que esse STF é um circo. Quem também se junta aqui ao time do 3 em 1 a partir de agora é o Joel Pinheiro. Joel, tudo bem? Já chegando aí com a bola do indulto para você comentar. Olá pessoal, o trânsito me atrasou alguns minutos. Pois é, sem dúvida nenhuma, uma decisão de um indulto polêmico, porque é um indulto que libera aí mais de 20 políticos presos aí por crime de colarinho branco na Lava Jato. Não tenho dúvida de que o STF nesta decisão, assim como em todas as decisões, é político. Porque o texto não se limita só ao texto da lei, a decisão é sempre pensada em termos políticos, mas nesta decisão política, a decisão que foi feita foi de seguir o que a lei diz, né? Por mais que cause indignação esse indulto do Temer, Celso de Mello diz que não é o mais generoso da história, né? Por mais que cause indignação esse indulto que o Temer deu em 2017, que é o que está sendo julgado, é claro que está nas prerrogativas do presidente, dada pela Constituição, a capacidade de dar esse indulto. É isso que os ministros reconheceram. A situação causa uma justa indignação na população, mas o Supremo aqui estaria indo além das nossas instituições, estaria indo além do seu poder se ele chancelasse a opinião do relator aí, se ele tentasse barrar esse indulto do Temer. Isso foi 2017, né? Qual será a surpresinha de indulto que o Temer estará preparando para 2018?